Olá, amigos do Viva ABC. Como nós tínhamos anunciado, né, desde algumas horas atrás, nós vamos agora falar daquilo que tem tomado aí a pauta nacional e mundial, né? Coronavírus, Covid-19. E nós vamos daqui a pouquinho já falar com o casal que foi os primeiros casos diagnosticados aqui no ABC. Eles que são de São Bernardo do Campo. E nós vamos trazer aí, fazer um bate-papo com eles, que há muitas pessoas, né, requisitando informações, pedindo para que a gente conversasse com eles e pudesse trazer esclarecimentos. Eu acho que nesse momento toda a informação é muito válida. E nada melhor do que quem passou ou quem está passando essa situação para falar com muita propriedade sobre esse mal que tem causado preocupação nunca vista por nossa geração. A última grande pandemia, com grandes impactos, aí foi a gripe espanhola em 1918, e quando se imaginava, né, que não pudesse acontecer uma pandemia desse tipo, a gente se depara com coronavírus. Então eu vou pedir, antes de começar a conversar com a pessoa, que nós não vamos falar o nome dela, nós vamos chamar de Senhora X, para não identificar. Eu falei que faria isso para que a sua identidade fosse preservada. Eu vou pedir que vocês compartilhem para que a gente possa começar esse bate-papo. Porque muitas vezes depois o pessoal entra, André, como é que é? Então a gente pode fazer isso de uma maneira a alcançar o maior número de pessoas, tá ok? Deixa eu fazer meu compartilhamento aqui também. Por gentileza, né, vou pedindo para vocês compartilharem aí, tá ok? E assim nós já vamos começar já a entrevista. Aí vocês vão poder fazer perguntas também. Eu não consigo fazer todas as perguntas, todos os questionamentos, mas algumas perguntas a gente vai fazer sim, para que vocês possam aí, né, dirimir seus questionamentos, seus pensamentos, tá ok? Eu vou fazer a ligação já então, então nós não vamos revelar o nome dela, para que seja preservado a identidade dela, como eu disse, tá ok? É um bate-papo, aqui não tem nada formatado a ponto de né, a gente não poder também fazer perguntas aí de vocês que participam aí, tá ok? Vamos lá, vamos começar aqui fazendo a ligação aqui. Vamos ver se dá tudo certo aqui em termos de áudio. E você compartilha aí, colaborando com a gente aí, porque a informação é fundamental nesse momento. São tantos questionamentos, são tantas perguntas que são feitas aí o dia inteiro, né, nas nossas páginas, né, enfim, no Viva ABC, no grupo do Viva e no Viva Santo André. Olá, boa noite. Boa noite. Primeiro momento, eu quero te agradecer por esse gesto tão nobre da tua parte em poder trazer informação para a população. Boa noite, pois não. Eu não vou revelar teu nome, como nós já tínhamos conversado, vou te chamar de Senhora X, porque não importa isso agora, o mais importante agora é a informação que nós vamos trazer para os milhares, né, de seguidores do Viva ABC, no momento que, enfim, a informação é uma arma importantíssima, né, nesse enfrentamento que nós fazemos dessa pandemia. Só deixa eu fazer uma pergunta. Você quer levar naquela linha daquelas considerações que você já me passou ou não? Você acha importante? Se quiser fazer perguntas, eu vou respondendo na medida que puder. Tá, eu quero que você fique à vontade. Você tem a liberdade de até mesmo falar assim, olha, eu não quero responder essa pergunta, tá ok? Tá bom. Porque a gente está ao vivo, de repente uma pergunta que não é cabível, né? Mas você me passou umas considerações, eu vou naquela linha ali. Nós fizemos uma publicação, já tem 6.000 curtidas lá. No primeiro momento, né, foi feita uma reportagem no jornal de circulação aqui na região, falando de vocês terem superado, né, esse momento. Quando é que vocês têm contato, na tua avaliação, na tua descrição, com esse vírus?
Sim. Sim, o contágio de você se deu por em território nacional. Como é, conta um pouquinho pra gente isso aí. Você foi comunitário? Como é que você consegue avaliar isso ou não? Eu fiz uma viagem, né, para o exterior, e durante essa viagem eu contraí esse vírus. Nessa viagem foi, né, quando eu cheguei lá, que foi uma viagem para a Itália, quando eu cheguei lá tinham 14 casos, e quando eu saí da Itália já eram mais de 9 mil casos. Então, assim, eu não sei ao certo quando nem onde eu contraí a doença, porque a Itália estava toda livre de circulação, não tinha nenhum, vamos dizer assim, não tinha nenhum controle, não estava fechado, nada. Tanto é que quando a gente chegou no Brasil, é que eles começaram a fechar a Itália, né? Tanto é que no dia que a gente voltou de lá, a gente teve problemas com passagem, bloqueio, cancelamento de voo. Então foi bem ali no final de quando a Itália estava prestes a fechar as portas. Mas, na verdade, durante toda a nossa viagem, estava tudo funcionando, a gente circulou livremente, não tivemos nenhum problema, as pessoas, os turistas estavam viajando, né, para todos os lugares, então, enfim. Era uma viagem que provavelmente, né, você falou assim, André, eu não sou rica, minha família não é rica. Então é aquela viagem que você programa bem antes. Vocês não chegaram e falaram, vamos para a Itália naquele momento ali da viagem, certo? Exato. Essa viagem é uma viagem que foi programada com 1 ano de antecedência, né? A gente não faz uma viagem assim toda hora. Então é difícil a gente conseguir fazer uma viagem para o exterior. E uma viagem que foi programada, a gente foi pagando, e ainda temos dívidas dessa viagem. É uma viagem que a gente faz, logicamente, férias, a gente tem um sonho, né, de conhecer um determinado lugar. E aí voltamos premiados aí com esse vírus. Premiados de uma maneira irônica de se dizer, né? Porque, na verdade, foi bastante sofrimento nessas 2 últimas semanas depois que a gente chegou, porque, lógico, os sintomas não são fáceis, por mais que a gente seja saudável, a gente, né, se cuide e tudo, mas não vamos dizer, eu posso afirmar que, assim, não é uma doença que seja tão simples que nem uma gripe, né? Mas, lógico, a gente está superando. Certo, deixa eu te colocar. Você acha, por exemplo, vocês que circulou livremente para a Itália, você acha que a Itália demorou para tomar medidas restritivas, por exemplo? Olha, eu não sei te dizer, não sei te responder, porque acredito que eles tomaram, na medida que a coisa foi evoluindo, talvez eles não acreditassem que como acontece aqui, né? No começo, quando começou a se falar em coronavírus aqui no Brasil, que foi no começo do ano, ninguém levou muito a sério, ninguém achava que isso fosse chegar aqui. Só que o carnaval rolou da mesma forma, né? O coronavírus já existia fluxo de pessoas do mundo inteiro para o Brasil. E imagino que no carnaval, seja no Rio, São Paulo, Salvador, imagine quantos turistas passaram por aqui. E você acha que houve disseminação no carnaval, por exemplo, que nós estamos escolhendo agora, pode ter sido um contágio que aconteceu no carnaval? Olha, eu acho muito provável, porque, como eu disse, o fluxo de pessoas é muito grande no mundo. São milhares de pessoas que chegam, né, todas as semanas. Não sei quantas centenas de pessoas chegam por dia, ou milhares de pessoas que chegam por dia. E vem de todos os lugares. Tinha gente vindo da China, tinha gente vindo dos Estados Unidos, tinha gente vindo da Europa, de todos os lugares. E você vê como é rápido. Como eu disse, quando eu cheguei na Itália, eram 14 pessoas, e quando eu saí de lá eram mais de 9 mil. Eu fiquei 2 semanas na Itália. Eu não fiquei um mês. Entendi. Então, assim, o negócio é muito rápido. Entendi. E o que acontece?
acontece? Muitos jovens, às vezes, acabam contraindo a doença e não sabem que estão doentes. Que são sintomáticos, então, né? Eles são assintomáticos, não que todos sejam. Tem jovem que também sofre, que também, às vezes, pode até ser internado, enfim. Mas tem muitos que passam como uma gripe, às vezes até fica lá, dá uma tossinha, dá uma febrinha e passa. Tá certo. Então, às vezes, eu acredito que muita gente pode ter ficado doente, pode ter contaminado outras pessoas e nem ficou sabendo que era um coronavírus. Tá certo. Você chega ao Brasil, você chegou já tossindo, chega no Brasil, você, a senhora X e o seu esposo, chegam já sentiram sintomas, sentiram mal-estar quando chegaram no Brasil? A gente já estava tossindo, no avião a gente tossiu, não só nós, como várias pessoas dentro do avião, a gente ouviu várias pessoas tossindo, espirrando e tal. Eu tive uma reação diferente no voo, porque assim, normalmente quando eu faço uma viagem, eu não consigo dormir, e nesse voo eu dormi bastante. Tanto é que eu cheguei, ainda estava meio sonolenta, e meu marido também estava meio esquisito, e mais essa tosse, que a gente não parava de tossir. E aí a gente já teve a ideia de ir direto para o hospital. Falei, porque a gente começou a suspeitar, para a gente ter alguma coisa, não é possível, né? Os dois tossindo. E aí o que a gente fez? A gente passou em casa, deixamos nossas malas, tomamos um banho. Eu tinha em casa álcool e máscaras, porque eu estava fazendo um curso de estética, e por coincidência eu tinha em casa, e peguei essas máscaras, e aí a gente foi direto para o hospital. A gente foi para um hospital particular, porém, às vezes as pessoas falam pra gente, né, mas aí tudo bem, fica fácil, vocês vão para o hospital particular e tá tudo certo. Na verdade, a gente só foi no hospital para fazer o teste, porque depois de feito o teste, eles nos mandaram para casa e o tratamento todo foi feito em casa. Então, assim, a gente não teve tratamento, porque não tem remédio, não tem o que fazer. Assim como não tem vacina, não tem remédio para tomar. Então, eles só nos receitaram a dipirona ou o paracetamol, né, para caso tivesse febre ou dor, e foi para casa. A gente só teria que ir para o hospital se por acaso a gente tivesse uma falta de ar mais severa, o que graças a Deus não aconteceu conosco. Tá, vocês tiveram tosse, então chegou no Brasil, aí tiveram febre, o mal-estar, e foram ao hospital e fizeram o teste lá. Fizemos o teste lá. Como acredito que ainda estava no começo, né, eles ainda tinham testes disponíveis. Acredito que hoje já não tenham mais. Entendi. Hoje está com sintomas, pede para fazer o repouso em casa, não é isso? E dá orientação. Olha, deixa eu falar com o pessoal aí. O pessoal está muito perguntando aí como é que é o sintoma, o momento X ali, para você ir para o hospital. Eu vi um especialista falando aí, nós temos acompanhado. Se você tem tosse, não significa necessariamente que você está com coronavírus, é claro. Mas se você tem tosse, você tosse bastante, e após essa tosse tem uma falta de ar, mas a falta de ar para, também provavelmente ou não. O que ele disse, claramente, é que se você tosse, tem falta de ar, depois essa falta de ar não passa, aí que é o momento mais complicado. E quando, senhora X, quando você você já tinha desconfiança, você acha que nós estamos com coronavírus? Então, no momento da viagem, eu fiquei fortemente desconfiada. Primeiro, até pelos comentários que a gente ouvia no aeroporto e pela movimentação das pessoas e todo aquele ambiente, e também pelos nossos sintomas. Porque meu marido estava com febre, não no voo, mas no dia, né, logo quando a gente chegou aqui de manhã, a gente chegou para deixar as malas em casa, a gente mediu a febre dele, ele estava com febre, e ele também estava com a tosse. E o que mais? Ele estava muito, como é que a gente vai dizer? Prostrado. Sabe quando a pessoa fica assim, que não tem ânimo? Então aquilo começou a me preocupar,
e o fato da minha tosse ser uma tosse seca, porque normalmente quando a gente fica gripado é uma tosse que vem com secreção, né? Entendi. Então eu tinha ficado resfriada antes da viagem, umas 2 semanas antes de viajar, eu tinha tido uma gripe forte até. Mas é totalmente diferente. E qual que é a diferença? Isso que eu ia te falar. Qual que é a diferença da gripe que nós estamos... Desculpa interromper. Qual a diferença das gripes que nós conhecemos aqui para o coronavírus? Você sentiu alguma coisa que você possa falar? É diferente isso aqui? A prostração, por exemplo, ou outros detalhes? Sim, a prostração, no caso, logo na sequência, a gente sentia muito cansaço. Tanto é que no pico da doença, teve um dia aqui, porque como a gente está em casa, isolado, não pode sair, não pode ter ajuda de ninguém. A gente tinha que cozinhar. E teve um dia que eu que costumo cozinhar em casa. Eu fui para a cozinha para fazer uma sopa e eu não consegui ficar em pé. Aí eu peguei o banco, sentei. No fim, meu marido acabou terminando de fazer a sopa e eu vim deitar. Então, assim, é um cansaço que você não tem controle. Eu sou uma pessoa super ativa, né? A gente não para, trabalha, faz ginástica, faz isso, faz aquilo. Então aquilo me deixou preocupada naquele momento, esse cansaço excessivo. Além disso, um outro sintoma que eu tive praticamente todos os dias enquanto a doença estava no auge era muita dor de cabeça, e também a perda do paladar e do olfato. Esse sintoma da perda do paladar, como eu tive em contato com outras pessoas que também tiveram a doença, algumas apresentaram esses sintomas e outras não. A perda do paladar e do olfato? Exato. Então, eu ia... Tem uma pergunta aqui, inclusive, um minutinho só. Quer ver um minutinho só? Deixa eu achar aqui a pergunta. Alguém perguntou isso aqui para mim. Um minutinho só, por gentileza. Elisa Abreu. Elisa Abreu está perguntando isso aí. Ela perguntou se perde o olfato e o paladar. Sim. Não, então, o que acontece é que não é com todas as pessoas. Comigo e com meu marido aconteceu. Mas eu sei de casos de pessoas que tiveram e que não perderam o paladar. Então, isso acontece com algumas pessoas. Um outro sintoma que também pode acontecer, que aconteceu comigo, mas não aconteceu com meu marido, é a diarreia. Certo, algumas pessoas relatam isso aí. Inclusive a Paz Leme, como é que é o nome dela? Paz Leme, que teve um casamento lá também na Bahia, eu vi um relato dela hoje falando que ela teve, na reta final inclusive, ela falou assim, eu me preocupei porque na reta final dos 14 dias é que aumentou muito a minha dor de barriga e tudo mais, instabilidade e tal. Então assim, em algumas pessoas, então a dor de barriga é uma constante ali, né? Para mim mexeu muito com essa parte e a dor de cabeça que me incomodou muito, e uma outra sensação que é estranha, que eu senti mais, meu marido sentiu menos, não sei até se porque ele tem rinite, então ele já tem problema de espirro e tal, né? Mas uma coisa que me incomodou muito é que eu tinha uma sensação no nariz, como se eu tivesse engolido água pelo nariz. Que aí depois eu fui ler a respeito, disse que algumas pessoas ficam com essa sensação de afogamento, né? Talvez isso, acho que lógico, para quem tem um sintoma mais grave e falte ar mesmo, e a indicação lógico é ir para o hospital, o que não foi o nosso caso. A gente conseguiu administrar isso e mal mesmo, assim, de passar mal, de ficar muito fraco, de ficar com sintomas muito agudos, eu acredito que foram uns 2 dias. O restante foi indo, depois ele foi regredindo aos poucos, e também é um processo demorado. Veja, nós estamos já 16 dias em casa e a gente ainda tem um pouquinho de sintoma, a gente ainda tem um pouquinho de tosse. Tá, mas aí voltou com quantos dias ao falho o paladar? Então uma pergunta aqui. O paladar ficou mais ou menos, a gente ficou mais ou menos uns 5 dias sem paladar. 5 dias. Vamos dizer assim, totalmente sem paladar, 5 dias. Depois ele começou a voltar gradativamente. Dia a dia ele melhorava um pouquinho. Aí quando foi lá pro dia 22, mais ou menos, a gente já voltou a ter o paladar de novo, como era. Tá certo. Vocês estão há 16 dias, né, em reclusão. Qual é o termo correto aí? Quarentena, né? Não é quarentena que fala, isolamento. Isolamento,
isolamento, vamos chamar de 16 dias de isolamento. Sim, 16 dias. E nesse inteirinho de chegar e ir para o hospital, vocês tiveram contato com mais pessoas ou não? Ninguém, absolutamente ninguém. Já tomaram cuidado e falaram assim, olha, nós estamos com suspeita, não vamos conversar com ninguém. Nem com filho, nem vizinho, nem porteiro, nada. Com ninguém. Tanto é que o nosso carro ficou no aeroporto, então a gente pegou o carro no aeroporto, viemos direto para nossa casa. Quando a gente chegou, era no meio da manhã, quase na hora do almoço. Por sorte, a gente não encontrou com ninguém na garagem, nem no elevador. Entramos em casa, e é o que eu falei, né? Deixei as malas, tomamos um banho, peguei as máscaras, e aí já peguei o álcool. Eu tinha também aqui o álcool 70 por conta do curso que eu estava fazendo. Desinfetamos tudo, desinfetamos a maçaneta, desinfetamos as mãos e falamos, vamos embora para o hospital. E aí no hospital, mesma coisa, chegou lá, já tinha uma triagem específica para coronavírus, bem organizado, nem passamos por recepcionistas e já encaminharam a gente direto para uma sala isolada. E lá a gente ficou até completar todos os exames. Tá certo, graças a Deus vocês não tiveram sintomas mais graves, que seriam a falta de ar, agudizada e tudo mais, né? Com 16... Pois não? Aí, só completando, aí no dia seguinte, o hospital ligou pra gente para informar o resultado do exame, que depois até a gente pegou pela internet, tudo. E aí, a gente recebendo o diagnóstico do hospital, a gente também já tomou a precaução de avisar a síndica do condomínio para que ela também organizasse para com os funcionários para resolver a questão do nosso lixo, para resolver a questão das encomendas, porque a gente precisaria comprar coisas. E quando, imagina, eu cheguei de viagem, tinha ficado 2 semanas fora, eu não tinha nada para comer em casa, então eu tive que fazer uma compra, né? Lógico que eu comprei tudo pela internet. Tem um vizinho meu que fez compra pra gente essa semana. E aí as compras, o que eles faziam? Eles deixavam na nossa porta, tocavam a campainha e iam embora. Que coisa, né? E o lixo, a solidariedade é importante nesse momento, né? O lixo eles vêm recolher na nossa porta, eles vêm todo com o EPI, né? O material lá, a luva, a máscara e tal, e já destinam o lixo de acordo com como tem que ser. Então a gente tomou todos os cuidados, justamente, a gente tem uma diarista que vinha, né, uma vez por semana, que é uma pessoa que trabalha comigo há muitos anos, e eu já falei para ela, falou, nem venha. Não venha. Alguém próximo de vocês apresentam também o sintoma? A empregada que trabalha, a diarista, um primo, um tio, alguém próximo de vocês tem a informação que tem os mesmos sintomas ou não? Ninguém, não conheço ninguém, mesmo no escritório não tem ninguém, aqui no condomínio que eu saiba não tem mais ninguém, ninguém, porque de fato a gente não teve contato com ninguém, né? Então não teria nem como. O tratamento que vocês seguiram foi de repouso total, não é isso? Tomou algum medicamento? Não, a única coisa que eu tomei foi dipirona. Mas para dor? Quando eu tinha muita dor de cabeça, eu tomava dipirona. Tá, deixa eu falar, pessoal, aqui um minutinho, só fazer um adendo aqui, desculpa te interromper, senhora X, mas olha, dipirona não cura, porque as pessoas estão tão fadigadas com esse assunto todo, que nem a foto que eu coloquei com o prefeito Orlando Morando, eu coloquei lá, essa foto foi tirada alguns meses atrás. E nós postamos lá porque eu estava junto com o Orlando, foi uma ocasião numa padaria em São Bernardo, e eu desejando nessa postagem minha pronta recuperação para Orlando. Aí tinha cada comentário assim, mas o que o Orlando está falando, dizendo fora do isolamento? O André, você deve ter se contagiado também, porque você estava com Orlando. E lá estava bem descrito, bem na hora, foto tirada muitos meses atrás. Então, assim, dipirona não cura, porque escutou dipirona aqui, amanhã várias pessoas tomando dipirona para isso aqui cura. A dipirona é para dor e para febre. Ela é o que ela sempre foi e o que ela sempre vai ser, né? Ela foi receitada para nós, para caso a gente apresentasse febre ou dor. E aí eu falei, puxa, e como que eu vou saber se eu tô ruim, se eu preciso ir para o hospital? E aí esse nem foi o nosso médico, foi o médico de um amigo nosso que falou, mas que eu tomei como uma verdade.
Olha, se você tiver falta de ar de verdade, você vai saber que você está com falta de ar. Se você tem dúvida, é porque você não está com falta de ar. Tá vendo só? Então, eu falei, isso me acalmou um pouco, porque eu falei, então, quer dizer, eu tô bem, né? Entendi. Porque eu não tô com falta de ar. Foi uma forma inteligente. Se você tiver falta de ar, você não vai ter dúvida, que vai ser falta de ar mesmo. Vai ter dúvida porque realmente é algo que vai te... vamos dizer assim, né? Lógico, você vai se sentir mal, né? Vai. Claro. Tem uma pergunta aqui, olha, vamos fazer um bate-bola rapidinho. Se você não quiser responder, você fala pulo. Qual a idade que vocês têm? Sim, 52 e 51. 52 e 51, tá ok. Vamos ver aqui mais alguma aqui. São 16 dias, não tô, né? Só de pirona, paracetamol, que tá falando aqui o Tato Falco. Deixa eu ver aqui mais perguntas aqui. Paracetamol é alérgico. Tá. Não só de pirona mesmo. Remédio, André, não existe. Então, resumidamente, as pessoas, eu vi aqui, tem bastante pergunta, inclusive repete um pouco, diz, mas sintomas, remédios, e o tempo de isolamento. Simples do jeito que eu vou te falar. Os sintomas é bem diferente da gripe comum. Ela é diferente porque a coriza é seca, quase não tem coriza, te tranca toda a parte respiratória, então aquela parte do pescoço para cima, onde a gente consegue respirar ou pela boca ou pelo nariz, fica bastante seco. A tosse é muito seca, é uma tosse seca mesmo, você não tem muco, não cria mucosa, é um negócio impressionante. E aí a dificuldade para respirar. Então isso diferencia muito de qualquer outro tipo de resfriado. De fato, como alguém escreveu aí, de repente o cansaço é por falta de ar. Um pouco é. O restante é porque o vírus ele vai te atacar bastante o sistema nervoso, bastante o sistema respiratório, então isso te derruba mesmo. A gente acabou recuperando neste prazo de mais ou menos os 14 dias, que é o isolamento, e não está 100%, é 95%, em virtude do condicionamento que a gente tem. Já há uns 3 anos a gente pratica exercício físico regularmente. Apesar da idade, a Cris, ela com 51, eu com 52, a gente pratica bastante exercício físico e tem uma alimentação bastante regrada. E isso a gente busca fazer há bastante tempo. Eu acho que para o nosso caso, isso ajudou bastante a encarar o vírus, né, e atravessar esse pedaço todo. Não significa que as pessoas que têm menos ou mais idade vão sofrer mais ou vão sofrer menos. Depende de cada organismo. Esse é o ponto principal. O segundo são os sintomas. Então o pessoal pergunta muito de sintomas. Dá dor de cabeça, algumas pessoas na nuca, outras pessoas na parte da região dos olhos, dá diarreia em algumas pessoas, outras não. A febre, isso é quase todos têm febre. Mas o que é a febre alta? Quase 38, muito próximo de 38 durante 2, 3 dias seguidos. Então, pelo menos todo mundo do grupo que a gente viajou, aqueles que se mostraram sintomáticos e deram positivo para o resultado, porque tem gente no Rio de Janeiro, tem pessoas lá de Marizi, um pessoal lá de Londrina, enfim, o grupo é bastante espalhado. Então, dessa turma toda, esse sintoma de febre, da tosse e dessa coriza seca, né, essa falta de ar, o cansaço físico, todos nós tivemos. No grupo tem um de 70 anos. Esse de 70 anos, por exemplo, ficou internado em São Paulo na UTI, ficou um pouco mais de uma semana, se recuperou, não está negativo, não é isso, mas se recuperou, eu digo da fase mais crítica, que ele tinha que ficar por causa da idade, né, e alguns problemas que ele já tinha também, ele requereu um pouco mais de cuidado. Deixa eu interromper um pouquinho, Sr. Y. Quando você fala do grupo, é o grupo de passageiros do avião ou é um grupo que viajou para a Europa? Era um grupo
porque é um grupo de amigos que há um ano está se preparando para viajar, né? Cada um de acordo com as suas condições, tempo e possibilidade, enfim. E aí, alguns foram direto, outros foram um pouco antes. A verdade é que na última semana todos nós nos encontramos lá na Itália, que era a última parte, a gente foi para praticar o esporte a esqui. Então, na última semana todo mundo estava junto, né? Passamos uma semana no determinado local lá numa estação de esqui. Essa turma que passou junto, quando voltou, um voltou por Madrid, o outro voltou por Lisboa e nós voltamos por Munique, né, pela Alemanha. E boa parte, não os que foram para o Rio de Janeiro, mas boa parte de quem veio para São Paulo se encontrou aqui em Congonhas. Você acha que a contagem entre vocês se deu lá na estação de esqui, então? É possível, é muito possível que possa ser na estação de esqui, mas é difícil dizer, porque veja, quando nós saímos do Brasil, já existiam casos, né, pelo mundo, já existia, mas não se contava tanto. E aí, nessa hora só se falava da China, mas chinês ou europeu, ou sul-americano, ou norte-americano, não importa de qual continente, todo mundo viaja para todos os lugares do mundo. Então, a gente saindo do Brasil, tinha gente chegando no Brasil para o Carnaval, né? E a gente não tem dúvida disso, porque no Carnaval aqui, assim como o Carnaval em Veneza, que é o que a gente acabou até pegando um pedacinho, o mundo inteiro curte o Carnaval brasileiro. Então vem muita gente de fora para cá. Então já naquele momento, onde a China já tinha conhecimento desde janeiro de que o caso aconteceu lá em Wuhan, e infelizmente guardou para si, a Organização Mundial da Saúde também não contou naquela época que era pandemia, nem se comentava aquilo, veio comentar em fevereiro e só veio declarar pandemia agora em março. Nós achamos que poderia ter sido muito antes, porque ninguém em sã consciência, nem que esteja na Europa, vai querer vir para o Brasil com o caso de coronavírus passeando pelo mundo, e nem do Brasil para fora. Assim como nenhum outro país, todo mundo ia pelo menos se precaver melhor naquela época. Então, naquele momento ali, vocês não estavam com aquele costume do álcool em gel na mão, lavar as mãos, manter distância, não era o... Na verdade, mesmo que a gente quisesse, quando nós chegamos lá, que eram 14 casos só, mas já começou a divulgação e já começou aquele alvoroço todo, assim como no Brasil, na Itália e no resto da Europa aconteceu exatamente igual. Eu digo no resto da Europa porque nós tomamos conhecimento pelos jornais de lá, porque nós não fomos para a França, mas a gente teve conhecimento que na França faltou, na Itália faltou, e na Itália a gente sabe porque a gente estava lá, na Espanha faltou, Portugal faltou, o quê? Máscara e álcool gel. Já não tinha mais, assim como não tem aqui. Todas as farmácias já colocavam aviso na porta para as pessoas nem entrarem já. Não temos máscara, não temos álcool gel. Então o que acontece? A questão da cultura de proteção para locais que são turísticos não existe. Eu acho que a exceção é Japão, porque isso já é da cultura deles, né? Os cuidados é da cultura japonesa, tanto que eles estão atravessando de uma outra forma lá. Mas os países latinos, a Itália ou parte da Europa, que recebe muitas culturas, não vai impor para o turista um costume dele local, né? Então, o cumprimento como nós brasileiros cumprimentamos, e boa parte do mundo, com o aperto de mão, com o abraço, um beijo ou 2 beijos, depende da região que a gente... Isso é comum. Então, é óbvio que se a gente tivesse essa consciência antes, até esses detalhes a gente teria evitado. Entendi, questão cultural, né? E vocês estão há 16 dias, senhor Lipson, vocês estão há 16 dias, vocês já se sentem totalmente
livres do vírus ou não? Olha, ainda não. Ainda não. Como a gente disse agora há pouco, a gente se sente mais ou menos com 90% a 95%. Por quê? Porque a gente ainda apresenta tosse. Uma pergunta que as pessoas fazem muito pra gente, até amigos me ligam, pessoas, né, que ficam sabendo que a gente controla a doença, então as pessoas ficam querendo saber. Perguntam, como é que vocês vão saber se estão curados? Eu ia fazer essa pergunta. Exatamente. Aí o que acontece? No documento que o hospital nos deu, que na verdade é a receita médica lá receitando de pirona para dor ou febre, vem um explicativo do que como quais são os sintomas, como é que você se trata, etc. Ele dá lá um manualzinho pra gente do corona. E ele recomenda nesse manualzinho, lógico, o isolamento total por 7 dias ou até que cessem os sintomas. Só que, lógico, como a gente ouve falar, né, embora a gente tenha ido num hospital de referência, em São Paulo, que é um hospital grande, hospital conceituado e tudo, mas a gente ouve falar em 14 dias, nós optamos por acatar os 14 dias. Agora, mesmo que a gente não quisesse, o vírus não teria deixado, porque realmente a gente levou mais do que 14, né? Levou os 14 dias para se sentir melhor. Nos primeiros 7 dias eu tava mal pra caramba. Então, assim, eu não teria como ter alta naquele momento. Depois, logicamente, a doença foi regredindo, e assim, cada dia que passa a gente vai sentindo uma melhora. Um dia para de doer a cabeça, no outro dia parou de ter a dor no corpo, no outro dia diminuiu um pouquinho a tosse. E assim por diante, a gente está sentindo essa progressão. Então, o que eu vou levar como cura? A hora que cessar os sintomas. Porque é o que está no papel ali, né? Ou até você, né, os dias, o número de dias, ou até que se cessem os sintomas. Então, eu entendo que a hora que cessar os sintomas, assim como uma gripe, aí nesse caso eu vou comparar com uma gripe. Quando você está gripado, você tem lá tosse, febre, coriza, dor de garganta, e aí passam-se os dias e um dia você não tem mais nada, você tá bom. Esse dia você não se sente curado? Se sente... Então, entendo que por ser um vírus, ele tem o ciclo dele dentro do organismo, logicamente cada organismo vai agir de uma forma e vai reagir numa velocidade, de repente pessoas mais jovens, a velocidade pode ser mais rápida, tanto é que isso aconteceu no nosso grupo, tem gente que sentiu lá uma tossinha, um negocinho, e depois passou, não estou sentindo mais nada, tô bem. E desse grupo de vocês... Tá, deixa eu interromper um pouquinho. Desse grupo de vocês aí, quantos contraíram? Porque vocês estão mantendo contato, não estão? Sim, a gente tem o grupo lá da viagem que virou o grupo de autoajuda, né? Porque agora, durante todo o processo, a gente foi trocando ideia. Quantas pessoas desse grupo contraíram o coronavírus? De 14 e 10 pessoas. De 14 e 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, uma só ficou internada, que é o senhor que a gente falou de 70 anos. Mas ele está bem já, o senhor? Meu filho tem 24, ele não fez o teste, ele mora lá na França, ele não fez o teste, o governo lá tem as regras deles, né? Só exigiram que ele ficasse isolado, ele ficou isolado na casa dele, a empresa que ele trabalha também determinou que ele fizesse um home office. E ele teve uma febre um dia e um certo cansaço, um desconforto. No dia seguinte ele não tinha mais nada e não teve mais nada desde então. Graças a Deus ele não teve os sintomas. Então o que a gente acredita? Que ele teve o vírus, mas ele ficou praticamente assintomático. Praticamente assintomático, que essa é a grande questão. Cada organismo uma coisa e tudo mais. Agora, a França tem esse problema, não está testando também, fica subnotificada. Então, como acontece na Itália, né, que a letalidade está altíssima, mas em função de não terem testado todas as pessoas. E aí estão me perguntando muito, André, e no Brasil? No Brasil é a mesma coisa, não está sendo testado, tem muito mais casos do que se imagina. Muito, muito mais. Eu tenho que ser transparente e falar isso aí.
que é a mesma coisa, as pessoas que estão morrendo, são quantas mortes agora? 77. São só 77 mortes? Também não acredito nisso. Tem uma pessoa comentando aqui que o marido dela está internado e já faz 8 dias que fez o exame e não saiu o resultado ainda. Então, a demora para o exame aqui, agora está chegando testes aí, porque também tem um teste que é diferente do outro, tem uma janela também que vai testar o falso positivo, o falso negativo. Desculpa, o falso negativo, porque a partir de tantos dias que a pessoa testa hoje, mas daqui 4 dias que vai aparecer só o sintoma. Então, veja, a questão do teste é que não tem teste disponível para todo mundo. Não tem. Eles não tem como. Agora, o país que está se dando melhor, como a Alemanha, é o país que mais testou, né? A Alemanha é 600... E não é só aqui no Brasil. Meu filho está lá na França também não testaram. Ele procurou para fazer o teste, ele ligou lá no número que disseram para ligar, né, quando ele chegasse, que é o número do governo. Ele recebeu uma receita médica por e-mail. O médico passou lá, você toma isso, toma aquilo outro, e fica em casa. Eles não querem que a pessoa... Porque aí tem mais uma questão. Lá, eles pedem para as pessoas não irem para o hospital para procurar o teste, porque nessa ida até o hospital a pessoa pode infectar outras pessoas. Entendi. Então tem mais esse problema. E lá tem os agravantes, que o Brasil tem 2,7 leitos por cada 10 mil habitantes, e lá tem 0,63. Nós estamos perto da Alemanha, por incrível que pareça. A Alemanha tem 3 para cada 10 mil, nós temos 2,7. A França 0,63, é isso? E a Itália também 0,1. Então, assim... A realidade é que nenhum país do mundo está preparado para uma situação como essa, né? Se até nos Estados Unidos, que é uma potência, tem gente morrendo. Então, quer dizer, agora, tem o outro lado da questão. O que mata é só o coronavírus? Não, tem as outras doenças que matam. Né, isso eles cansam de falar na mídia. Quanta gente que morreu de gripe, né? Então, é difícil, né? Tá certo. A gente fica meio sem referência com falar. Tá certo. Para a gente encerrar, para não cansar muito vocês também, vocês foram tão gentis com a gente aí, de trazer tanto esclarecimento. É uma pergunta assim que de repente não é nem do cunho jornalístico. Vocês ficaram muito assustados ou não? Quando estamos com coronavírus? Olha, eu vou ser sincera. Não bateu o pavor, não. Não fiquei tão apavorada, mas assim, eu sou uma pessoa que costuma ser muito otimista, né? Então, eu acho que a gente encarou bem. A gente falou, estamos aí com esse vírus e vamos enfrentar ele, né? O que aconteceu é que no pico da doença, quando a gente estava pior tal, e as notícias, foi justamente no boom que tudo começou a acontecer e começou a falar na televisão em todos os lugares. Quando eu fiquei um dia inteiro assistindo aquelas notícias, eu comecei a ficar muito triste. E aí, porque é médico psicológico, né? Triste pelo que estava acontecendo no mundo, pelas pessoas, né? Eu tenho pais idosos que estão lá no sítio, que eu já não vejo há mais de um mês. Fui viajar, a ideia era voltar, encontrar com eles, contar da viagem, era para ser um momento alegre na nossa vida. E foi um pesadelo, né? Então, nesse dia que eu me senti muito triste, o que eu fiz? Eu desliguei os meios de comunicação, coloquei uma música para tocar e me concentrei no meu trabalho, né? Lógico que a preocupação com o trabalho também veio, né? Porque a gente tem negócio, a gente tem funcionário que depende da gente, a gente não quer que a máquina pare, porque eles também precisam receber. E a gente se preocupa com tudo isso, né? E, enfim, eu acho que superado isso, eu acho que me desligando um pouco, eu reencontrei meu equilíbrio e passou. Entendi. Mas o importante é não se deixar abater, né? Eu acho que se tem o problema, você tem que encarar claro, tem que levar o otimismo, às vezes com um pouco mais de leveza também. Com uma pergunta que eu vou te fazer agora. Eu vou te fazer, desculpa interromper, senhora X. Eu vou te perguntar aqui, para a gente quebrar um pouquinho o protocolo, né, do jornalismo e tal, que foi mais difícil enfrentar os sintomas do coronavírus ou ficar confinada com o senhor Y 16 dias?
Olha, graças a Deus, a gente se dá muito bem, a gente já trabalha junto 24 horas, a gente já fica 24 horas por dia normalmente, então pra mim... Nada mudou. Nada mudou. E como dizem, né, não tem lugar melhor que o lar da gente, né, a gente tá perto de quem a gente ama. Lógico que eu sinto falta, eu tenho um filho que mora longe, minha filha que também mora no Nordeste, também tá longe, sinto muita falta. Estou sentindo muita falta dos meus pais, preocupada com eles, né? Gostaria de estar eu podendo lá, estar ajudando eles, fazer compras, etc. E eu sei que eles acabam, às vezes, até se expondo, porque não tem quem faça. Então, é isso, mas não está sendo um sofrimento pra gente, não. Nesse ponto, não. Eu acho que Estão jogando poker, estão fazendo o quê? Trabalhando. Então home office, tá certo. Trabalhando, a gente já estava com computador, a gente continua trabalhando. E como eu disse, bastante preocupado aí com também toda a situação, lógico, a gente fica triste pelas pessoas, eu imagino quantas pessoas que estão sofrendo nesse momento, né? Famílias aí que estão sofrendo, que estão com a doença, que em casos mais graves, a gente fica triste por isso, mas pelo outro lado também é toda a questão econômica, né? Porque é uma preocupação enorme, a gente, como eu disse, tem empresa, tem funcionário, e a gente teme pelas consequências de tudo isso. É uma preocupação de todos nós do Brasil e acho que do mundo aí também. Senhora Y, não, senhora X, você é o X e ele é o Y. Eu não vou identificá-los como nós combinamos e tal. Eu quero agradecer do fundo do coração a colaboração que você deu aqui para o Viva ABC e para todos os nossos seguidores. Desejo total recuperação para vocês, que Deus abençoe vocês. Agradeço a oportunidade também de você ter aberto esse canal. Acho importante as pessoas debaterem a respeito. A experiência de de repente pode ajudar o outro, não que seja, como a gente disse, cada um vai agir de uma forma, mas o que a gente puder ajudar, a gente está à disposição, tanto é que desde o início eu já expus minha história, a gente fala, né, a gente acaba se expondo, não era a minha intenção, mas até porque no começo começaram a rolar boatos, que eu teria ido em algum lugar, ou teria saído, ou teria feito isso ou aquilo. Eu falei, puxa vida, eu cheguei, fui pro hospital, vim pra minha casa e estou aqui há 16 dias. Beleza, ponto. O máximo que eu vou na varanda tomar sol. Porque eu tô que nem preso na cadeia, tem que tomar sol. Verdade. Então, eu agradeço muito o senhor Y também, eu te agradeço. Acho que eu te interrompi, né? O som deu uma cortadinha aqui, você estava falando, desculpa aí. Imagina. O bacana e o importante de tudo isso é que a gente percebe que as pessoas, boa parte, a grande maioria, e graças a Deus é a grande maioria, existe um senão de humanidade. Então, pessoas ligam, se predispõem a ajudar, pessoas fazem coisas, deixam para a gente comer, enfim, as pessoas se sensibilizam. E isso é algo, eu que estou com 52 anos de idade, é algo que há muitas décadas eu não via e nem ouvia dizer. Então, essa parte é a parte boa dessa pandemia. Né? Tem um lado bom, né? Das pessoas se aproximarem. É verdade. E a gente espera também, embora a gente espera a gente estar bom, né, logo, que a gente fique livre logo, para também a gente estar disponível para ajudar outras pessoas. A gente sabe que tem idosos no nosso condomínio, aqui no nosso bairro, e a gente vai estar sempre disposto a ajudar quem precisar. Tá certo. Eu não os identifiquei, vou encerrar aqui agradecendo do fundo do coração realmente, de novo. Eu não os identifiquei para o nosso público, mas eu sei quem vocês são. Então, passada essa fase, eu gostaria de tomar um café com vocês, dar um abraço em vocês dois. Obrigada. Tá bom? Será um prazer. Que comece aqui uma grande amizade. Sim, com certeza tem início. Tá ok, muito obrigado. Um abraço para todo mundo, que fiquem com Deus, que tenham saúde. E parabéns pelo teu trabalho. Tá, muito obrigado. Muito bacana e ajuda muita gente, viu? Tá, muito obrigado, viu? Deus te abençoe de verdade. E olha, eu vou contar nos dedos aqui a hora de a gente tomar um cafezinho junto e eu dar um abraço muito apertado em vocês dois.
Valeu, André. Então, Obrigado. forte abraço, muito obrigado. E assim nós vamos encerrando aqui o nosso programa aqui, que eu tive a colaboração do senhor Ipsos e a senhora X, que é o primeiro casal que foram diagnosticados aqui no ABC. Eu encerro também com uma notícia triste, né? Vai chegando a informação que um funcionário realmente da Secretaria de Finanças de São Bernardo, que tinha coronavírus, veio a óbito. Para confirmar ainda. Tá para confirmar? Se era Covid. Se era Covid ou não, né? É. Ah, tá ok. Então ainda, mas, enfim, essa é a informação que chega pra gente aí. Muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado pelo teu carinho, um forte abraço a todos vocês e que vocês possam ter o otimismo que esse casal tem. Apesar de um momento tão delicado, quando eu pergunto para ela se bateu aquele desespero, ela falou, não, sempre fui uma pessoa otimista. Saiba que o otimista sempre vence mais fácil. Então, seja otimista. Não é fácil ser otimista, mas seja, sabe, sempre pense positivamente, sempre isso, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de sempre, muito obrigado pela tua companhia. Viva ABC, um novo Olhar pra Região. Um beijo carinhoso para cada um e até a próxima.